Amém? Desde já, sejam todos bem-vindos para nessa noite, mais uma vez, estarmos aqui estudando a palavra do nosso Senhor, alimentando a nossa alma, pedindo a Ele que Ele nos dê entendimento da sua vontade, que está revelada na palavra de Deus. E eu queria que você, desde já, você que está nos acompanhando pela internet, aqueles que aqui estão, já tem a sua Bíblia na mão aí, mas você que está pela internet, pegue uma Bíblia para que você possa também acompanhar aquilo que será estudado nessa noite. Nós estamos numa série de estudos sobre a doutrina da igreja, né? A doutrina da igreja. A última vez que nós estivemos aqui estudamos sobre a igreja do Senhor, o povo de Deus. Entendemos o que é isso? Hoje eu vou estudar com vocês um pouco mais sobre a igreja, corpo de Cristo. Quando nós dizemos que somos corpo de Cristo, o que é isso? E o que é que isso tem tanto a nos ensinar? E eu queria fazer a exposição de uma parte das Escrituras que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo de número 31. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo de número 31, à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Você que está em casa, né, cesse nesse momento a movimentação para que você possa atentar para a palavra de Deus. Não tem como a gente ouvir a palavra de Deus se a gente não voltar a nossa atenção para as Escrituras, para aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Então, nessa noite, nós iremos voltar nossa atenção para aquilo que esse texto nos diz e vamos também depois, em seguida, orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa ver aquilo que o Senhor aqui nos revela. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 31, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. E a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres?
todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Que Deus aplique sua palavra, feche seus olhos, peça agora pelo seu coração, para que você possa entender aquilo que Deus aqui nos fala. Meu Pai, nos colocamos aqui diante da Tua presença para pedir agora que o Senhor nos ajude. Pai, que a Tua luz, a luz do Teu Espírito brilhe em nossas mentes, em nossos corações nessa noite, para que possamos entender a Tua vontade e obedecê-la. Seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Tu sabe o fardo, a luta, as dificuldades que cada um tem trazido. E eu sei que o Senhor nessa noite é o Senhor que fala ao nosso coração e alivia o nosso fardo. E eu te peço, seja com o teu povo, Pai, que nós possamos nos regozijar com a bênção de ser tua igreja, teu povo. Que cada um de nós compreenda aqui o que significa ser membros do teu corpo. Eu te peço, seja conosco. Assim eu te oro, te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje trataremos sobre o tema Igreja, Corpo de Cristo. Irmãos, a igreja, ela tem duas marcas muito importantes que nós precisamos atentar e que Paulo aqui nessa passagem vai enfatizar bastante diante de um problema que a igreja lá em Corinto, na sua época, estava enfrentando, que é um problema também moderno, que daqui a pouco nós tomaremos conhecimento dele. Paulo vai dizer que a igreja, ela é diversa, mas a igreja também é una. O que significa dizer isso? Que a igreja do Senhor, ela tem várias pessoas com vários dons diferentes, que Deus assim deu a cada um de nós, mas essas pessoas, mesmo sendo elas distintas, diferentes, com personalidades diferentes, com faixa etárias diferentes, elas também estão unidas, elas são uma pessoa só. E essa pessoa é Cristo Jesus, que Paulo vai chamar de o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é una porque ela tem um só propósito. Como o corpo, que é a imagem que Paulo vai utilizar, assim como o corpo, quando vai numa direção, todos os membros vão juntos, assim também a igreja. Quando o cabeça, que é Cristo Jesus, ele está cumprindo o seu propósito aqui na terra, ele está indo em direção a algum lugar, realizando algo, todo o corpo vai junto, ou pelo menos deveria ir, porque às vezes tem uns membros rebeldes, né? Tem os membros que não querem seguir o caminho do cabeça. Meus irmãos, é por isso que a igreja, ela é una, ela tem essa unidade, porque ela tem um propósito, um só propósito. A igreja não está esfacelada em vários propósitos, mas ela tem um único propósito maior, e esse propósito maior é levar adiante o reino de Deus, que Jesus inaugurou quando esteve aqui entre nós. Nós temos esse propósito de levar adiante aquilo que Cristo começou. Mas a igreja também, ela é diversa. Ela é diversa. Há uma diversidade de dons no meio da igreja. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, você que está nos acompanhando nessa noite, você recebeu de Deus um dom. E muitas vezes os nossos dons são distintos, diferentes uns dos outros. Há dons que são mais visíveis, notórios, há dons que são mais de bastidores, há dons que são realizados em secreto, que ninguém vê, que não tem tanto destaque assim. Meus irmãos, veja o que Paulo diz no versículo 20. Paulo expressa isso dizendo o seguinte, aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Eu vou precisar que vocês depois me ajudem lendo, então deixe sua Bíblia aberta, não feche não, pelo amor de Deus, tá bom? Diz assim, versículo 20 do capítulo 12. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Observe essa expressão aqui de Paulo. Há muitos membros. Membros aqui não diz respeito ao que nós chamamos de membros hoje aqui no nosso convívio como igreja. Membros no sentido de estar rolado no hall de membros. Membros aqui é a figura de um corpo. Cada parte do nosso corpo, uma mão, uma cabeça, uma orelha, um olho, um ouvido, é um membro de um corpo. E Paulo está dizendo, olha, a igreja tem muitos membros, a semelhança de um corpo que tem muitos membros diferentes. Você tem 2 orelhas, né? 2 olhos, mas mesmo sendo orelhas, elas são distintas, elas são diferentes entre si.
Então Paulo vai dizer que a igreja, ela tem muitos membros, e com isso que é que Paulo nos ensina e Deus nos ensina, que a igreja de Deus, a verdadeira igreja do Senhor, ela é diversa. Ela é diversa, ela tem muitas pessoas com dons diferentes, dados por Deus com uma finalidade, a finalidade de que Deus seja glorificado, o seu nome seja conhecido e que os nossos irmãos sejam edificados através do exercício do dom que Deus nos deu. Então, meus irmãos, eu gostaria de, nessa noite, meditar um pouco mais sobre essa diversidade que a igreja tem e que a igreja podemos dizer assim. Ela é diversa, ela tem diferentes membros, ela tem diferentes pessoas que recebem da parte de Deus dons diferentes para a edificação dos seus irmãos. Irmãos, é interessante quando a gente começa a observar um pouco mais essa diversidade que existe no meio da igreja, né? Tem gente, irmãos, que edifica e abençoa a vida dos irmãos com gestos tão simples. Sabe aquele irmãozinho que ele é cuidador, ele é ajudador, ele está ali sempre fazendo aquela comida nos cafés da manhã da igreja, ele está sempre, levando ali uma ajuda daquilo que ele faz com as próprias mãos para ajudar e socorrer outro irmão diante da escassez, da fome que ele tem. Então, irmãos, são pessoas assim que muitas vezes estão lá escondidas, que nós olhando assim nem imaginamos que ele está fazendo o que está fazendo. Eu digo uma coisa para vocês, na igreja, irmãos, está assim de pessoas que fazem isso. Na igreja, há muitas pessoas que estão ali realizando seu dom em secreto. E louvado seja Deus por isso, porque essa pessoa como membro de Cristo é Deus, é Cristo Jesus abençoando os seus irmãos, os seus filhos. Na igreja de Corinto, meus irmãos, alguns irmãos não estavam compreendendo essa diversidade que existe no meio da igreja. Quando eu me refiro aqui à igreja de Corinto, eu me refiro à igreja para quem Paulo escreveu essa epístola, que não era uma igreja fácil, viu, irmãos? Embora Paulo comece chamando essa igreja de santa, que os irmãos são santos, mas era uma igreja cheia de problemas, cheia de partidarismo, dividida, os irmãos com atitude, tomando decisões mundanas, carnais, que não agradavam a Deus, mas Paulo entendia, irmãos, que aquela igreja estava sob a graça de Deus. E que ela era santa não era porque ela realizava em perfeição as obras de Deus, mas era porque ela cria em Cristo Jesus. A igreja de Corinto, para quem Paulo escreveu essa epístola, era uma igreja difícil. Era uma igreja que, dentre os seus problemas, os vários problemas que existiam no meio dela, ela não estava compreendendo a importância da diversidade no seu meio, da diversidade de dons que existe no meio da igreja. E aí havia dois grupos. O primeiro grupo era aquele grupo, irmãos, que acreditava que não era igreja porque não tinha determinados dons. Sabe aquele irmãozinho que diz assim, olha, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei louvar, cantar bem afinado na igreja, então eu não posso ser igreja com relação aos dons, em relação aos dons, porque eu não consigo exercer algum dom visível. Irmãos, lá na igreja em Corinto, o problema de um grupo era esse. Era de que esse grupo olhava para os dons que eram notórios e dizia o seguinte, olhando para o dom de fulano, que é um mestre, olhando para o dom de ciclano, que gosta de ajudar com os seus recursos, não é o meu caso. Logo, nessa equação, eu não sou igreja. E Paulo vai corrigir isso. Paulo vai dizer que você é igreja, mesmo que os seus dons não sejam notórios. Mas havia o outro grupo também. Se havia aqueles que achavam que não era igreja, porque não exerciam alguns dons notórios, haviam aqueles que tinham dons notórios, que todo mundo percebia e via, e que se achavam a última Coca-Cola do deserto. Os caras bons, que estão lá fazendo aquilo ali, sem mim a igreja não anda, eu sou a igreja, E estes batiam no peito e se orgulhavam. E diziam, olha, a gente não precisa de fulano que a gente não vê fazendo nada na igreja, a gente não precisa deles não, basta a gente aqui. Era esse tipo de raciocínio que havia também dentro da igreja ali em Corinto. Então, Paulo escreve esse capítulo 12 especialmente aqui, para remediar então a igreja nesse problema.
Porque, irmãos, pare e pense, o que é que estava acontecendo aí nas entrelinhas? Divisões, a igreja estava rachada. Os irmãos, ao invés de se unirem para alcançar o propósito de Cristo, os irmãos estavam enfraquecidos. Por quê? Porque não estavam vivendo em comunhão, em unidade. Porque os dons que deveriam ser utilizados para o exercício da obra de Deus na terra estavam sendo usados para rachar e para dividir a igreja. Meus irmãos, Paulo ele usa então a imagem do corpo para admoestar a igreja acerca da verdadeira compreensão que precisamos ter como membros do corpo de Cristo. A imagem do corpo. Alguns estudiosos dizem que a imagem do corpo que Paulo utiliza aqui é uma das imagens mais extensivas que se tem para se referir à igreja do Senhor. O que é que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte: se você quer aprender o que é verdadeiramente a igreja do Senhor, você tem que observar um pouco mais essa imagem do corpo. Porque há muitas semelhanças. A igreja, ela tem a sua diversidade, o corpo também tem as suas diversidades. Sua diversidade. Cada membro do nosso corpo, o nosso olho, nossos ouvidos, os nossos pés, tem uma função dentro do corpo. Assim também são os servos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles também estão na igreja com uma função determinada por Deus para a vida deles. Então, de fato, a imagem do corpo é uma imagem muito didática para a gente aprender o que significa ser igreja do Senhor. Enquanto eu saía de casa, estava orando e pedindo a Deus, porque normalmente funciona assim na minha mente, irmãos. Quando eu termino de preparar a mensagem, que eu sei o que eu vou falar, eu fico fazendo perguntas na minha mente e tentando encontrar resposta para algumas coisas e tentando fazer algumas associações. E eu estava pensando, meu Deus, a igreja é como um corpo. O que é que um corpo precisa? O corpo precisa fazer exercício, né? Precisa estar em movimento. Porque um corpo parado é um corpo que atrofia, é um corpo sedentário, é um corpo que traz, né, para si muita vulnerabilidade a algumas enfermidades. Você vai no médico, aí o médico diz assim, ó, seu problema aí na sua pressão é que você precisa exercitar um pouco mais o seu corpo, né? E aí você tem que ativar o seu corpo. Ou então você não está mais conseguindo dar uma andadinha, que já fica cansado, falta de condicionamento. Então bota o corpo para exercitar. Aí eu perguntei mais, o que mais se lembra do corpo? O corpo precisa ser alimentado, né? A igreja também precisa ser alimentada. A igreja também precisa, não pode estar parada, a igreja precisa estar ativa, em movimento. Irmãos, essa imagem do corpo, ela é muito didática para nos ensinar o que é ser igreja de Deus. O que é ser corpo de Cristo aqui na terra. E aí, irmãos, a igreja, ela é a manifestação do corpo de Cristo aqui nessa existência. Paulo, quando usa a imagem da igreja, diz, olha, o cabeça está no céu. Espiritualmente, Cristo está à direita do Pai, né? Nas regiões celestiais. Mas aqui na terra, quem é o corpo de Cristo? Aqui na terra está o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que o corpo de Cristo somos nós, eu e você. Por favor, abra sua Bíblia e leia aí o versículo 12. Veja o que Paulo diz, por favor. 1 Coríntios 12, 12. Olha aí o que Paulo diz. Você que está acompanhando pela internet, pega uma Bíblia, deixa aí do seu lado para você poder entender aqui o estudo nessa noite. Paulo está dizendo, no finalzinho ele diz assim, né? Sendo muitos, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então, Cristo está à direita de Deus, mas na terra ele deixou o seu corpo. E esse corpo é diverso, e esse corpo está aqui exercendo e dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Então, meus irmãos, a igreja, ela é a manifestação do corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós lemos o Evangelho, nós encontramos ali Jesus fazendo tanta coisa, né? Nós encontramos Jesus andando nas vilas, andando nos povoados, pregando nas sinagogas, ensinando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não parava, irmãos.
Nos 3 últimos anos de sua vida, Jesus estava em todos os lugares, ensinando, falando, proclamando, trazendo o entendimento àqueles que estavam ali a observá-lo, para que eles compreendessem o que Deus estava operando e fazendo através da vida dele. Jesus fez muitas coisas. Jesus expulsou demônios, curou paralíticos, alimentou multidões famintas. A gente precisa olhar para Jesus para entender qual é a dinâmica do corpo. Porque o corpo de Cristo aqui na terra segue a mesma dinâmica do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Cristo ensinava, se Cristo pregava, se Cristo alimentava, a igreja que é o corpo de Cristo não pode estar parada. Não pode estar parada. Fazendo aqui uma reflexão para a nossa realidade, irmãos. A pandemia está chegando ao fim. Daqui a pouco, esse período aí termina, a gente vai deixar de usar essas máscaras aí que incomodam, né? Que deixa a gente até sem ar, né? Vai parar, vai passar. E nós precisamos nos lembrar que somos corpo, irmãos. Nós não podemos continuar inertes, enclausurados, parados, estáticos. Nós precisamos continuar agindo e fazendo. Talvez esse período agora a gente não fez tanta coisa assim, mas mais adiante teremos a liberdade para visitar, para evangelizar, para pregar, para alimentar os famintos, e nós não podemos estar parados, porque somos o corpo de Cristo Jesus. E um corpo parado é um corpo doente, né? É um corpo que adoece, é um corpo que deixa você vulnerável. Meus irmãos, Paulo vai dizer que a igreja é a manifestação do corpo de Cristo. Esse corpo ele é constituído de todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus. Veja o que ele diz no versículo 13. Versículo 13, por favor. Pode ler quem encontrou. Olhe o que ele diz aqui, ele diz: pois em um só Espírito, que é o Espírito de quem? O Espírito de Deus, todos nós fomos batizados em um só corpo. O que é isso aqui na prática, irmãos? Isso aqui acontece num ato em que eu creio em Cristo Jesus, você acredita pela fé em Cristo Jesus, e o que é que acontece? Você é unido a Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então, se você crê em Jesus, se você ama Jesus sobre todas as coisas, Jesus é o Senhor da sua vida, você foi batizado, você foi inserido, né? Inserido no corpo de Cristo, de maneira que quando Cristo morreu, Ele morreu por você, quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele em novidade de vida. Então, Paulo diz, irmãos, que aqueles que são batizados em Cristo Jesus, aqueles que põem a sua fé em Cristo Jesus, e pela fé, pela confiança que têm, eles têm a vida de Jesus, eles estão o quê? Batizados em Cristo. E uma vez que estão batizados em Cristo Jesus, eles formam o corpo de Cristo. Eles são o corpo de Cristo. A igreja naquela época, irmãos, era constituída de vários grupos. Haviam os gentios, que eram aqueles que não tinham Deus como Senhor de sua vida, que viviam segundo bem entendiam, que não tinham regras, né? Haviam os judeus que vinham lá da descendente dos pais, né, Abraão, Isaac e Jacó, que observavam a lei de Moisés. E havia também os livres, que eram os gregos, aqueles que vinham de uma influência grega, romana, que estavam se convertendo a Cristo Jesus. E essas pessoas, elas habitavam, elas participavam de uma mesma comunidade, e alguns olhavam um para os outros e diziam o seguinte: olha, tu é gentil, né? Então, se tu é gentil, tu é um crente, mas um crente de segunda categoria. Porque eu sou judeu, eu vim lá de Abraão, Isaac e Jacó, eu observo a lei de Moisés, então eu tenho um degrau acima de você. Aí os livres diziam: não, você não tem um degrau. E ficava nessa confusão: nós estamos aí acima de você ou estamos no mesmo patamar que você? E Paulo diz aqui nessa passagem, observe aí no versículo 13, ele diz que no corpo, que é o corpo de Cristo que nós estamos batizados, não quer judeus, ele diz, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, essas diferenças, né, essas etnias,
as nossas origens não contam mais, porque agora nós somos um só em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né, irmãos? Que Deus fez comigo e com você. Deus nos colocou no corpo dele, embora sejamos cidadãos dessa terra como brasileiros, paraibanos, pessoenses, nós em Cristo Jesus já não temos isso como distinção na nossa vida, porque o que nos distingue agora é a nossa união pela fé no corpo de Cristo. Meus irmãos, a admoestação de Paulo nos ensina que a importância de entendermos que não dá para ser igreja de Cristo sem compreender a diversidade que há em nosso meio. Então Paulo vai argumentar nesse sentido. Meus irmãos, não há como você ser corpo de Cristo, gozar de todas as bênçãos do corpo, se você não entender que o corpo é diverso, que existem pessoas distintas, diferentes, mas que em Cristo Jesus são uma só pessoa. E eu queria que chamasse a sua atenção aqui para como é que Paulo vai sustentar isso. O que é que Paulo vai nos mostrar a partir desse entendimento que ele quer que eu e você tenhamos. Primeiramente, irmãos, sem considerar a diversidade, né, que é algo extremamente importante para nós que somos igreja, sem considerar a diversidade dos dons em nosso meio, é impossível que enxerguemos a real natureza da igreja. Nós não saberemos identificar a igreja se não percebermos, irmãos, que os dons são diversos. Que dentro da igreja nem todo mundo é mestre. Tem alguns que têm aí o dom de Deus, que são capazes de explicar com muita clareza, de ilustrar alguns conceitos, irmãos, e nos fazer compreender com muita clareza o que a Bíblia diz, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. E quando uma pessoa que não é mestre, ela explica, você entende, mas às vezes, irmãos, é difícil, né? Ele está falando lá e parece que a coisa não consegue se encaixar dentro de você. Paulo vai dizer, irmãos, que existe uma diversidade na igreja. E para nós enxergarmos a real natureza da igreja, nós precisamos entender que a igreja é diversa. Que a igreja tem essa diversidade. Assim como um corpo é constituído de vários membros, assim também é o corpo de Cristo. Você já viu um corpo só com uma mão? Se você vê uma mão por aí andando em algum lugar, pode ter certeza, né, de que você deve estar naquela ficção da família Addams, né? Você já assistiu a família Addams, né? Que tem aquela mãozinha que anda, sabe? A mãozinha ali, ela é um corpo, né? Ela interage, ela fala, ela entende, mas só na ficção. Na realidade não existe corpo, não existe mão separada que se torne corpo. Uma mão decepada é uma mão que vai adoecer e vai apodrecer, porque ela só é corpo, irmãos, quando ela está ligada aos demais membros que a unem. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela coloca em segundo plano qualquer outra distinção que os seus membros tenham. E Paulo disse isso no versículo 13, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres, todos nós somos um em Cristo Jesus. Paulo vai explicar isso melhor para nós, numa passagem lá em Gálatas. Veja aí, por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Observe que ele vai deixar mais claro para nós essa questão das distinções que são desfeitas no corpo de Cristo. Por favor, Gálatas 3, 28. Quem encontrou, leia. O que é que diz? Todos vós ou todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, ninguém vai se distinguir no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, pela a posição que tem, nem mesmo pelo gênero, porque ele diz que homem e mulher no corpo de Cristo são tratados ali como a mesma coisa. Então, irmãos, ele deixa claro o texto para nós aqui, que há uma diversidade no corpo, mas esse corpo, irmãos, ele é um corpo onde todos nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Uma vez que fomos batizados em Cristo, nós nos tornamos um. E Deus, ele chama em Cristo pessoas distintas, de lugares e épocas diferentes, para formar o corpo dele.
Essa era uma das missões dos discípulos. Antes de Jesus subir para Deus, depois que ele ressuscitou, Jesus ainda passou um bom tempo conversando com seus discípulos aqui, dando para eles algumas coordenadas, esclarecendo para eles, dando a eles o entendimento de algumas coisas que eles não estavam compreendendo ainda, né? Diz a palavra do Senhor lá no capítulo 24 de Lucas, que a caminho de Emaús iam 2 discípulos conversando sem entender o que é que tinha acontecido, achando que agora tinha falido o plano que Jesus havia falado. E aí Jesus então chega até eles e diz: olha, vocês são tardios em compreender o que eu falei para vocês, porque os profetas já falavam que o Cristo viria e sofreria e morreria. E aí, quando Jesus começa a falar, o entendimento daqueles discípulos se abrem e eles então compreendem que de fato era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse, como a profecia já havia dito. Então Jesus passou um bom tempo, irmãos, ensinando seus discípulos ainda. E nesse ensinamento que Jesus deixou no último encontro com os seus discípulos, ele deu algumas ordens. Ele disse aos seus discípulos que eles deveriam ir por toda a terra, testemunhando dele na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Por que Jesus quer que os discípulos testemunhem até os confins da terra? Porque o corpo de Cristo, irmãos, ele é diverso de uma tal maneira que japoneses, europeus, sul-americanos, brasileiros, de todos os mundos terão aqueles que crerão, que confiarão, e eles constituirão então assim o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Veja o que diz, irmãos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Esse versículo ele foi dito no encontro que Jesus teve então com os seus discípulos, ali já depois de ressuscitado. Veja como o texto nos mostra esse alvo maior de Deus em trazer ao Evangelho pessoas de todas as línguas, povos e nações. Por favor, pode ler. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura aí envolve quem, irmãos? Envolve povos de todas as línguas, tribos e nações. Então, a igreja, o corpo de Cristo, ele é diverso nos dons, mas ele é diverso também naqueles que participam dele. Pessoas diferentes, pessoas que são trazidas ao corpo, mas que têm origens distintas, línguas distintas. O Pentecoste, ele aponta para isso, né? O Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu ali e encheu os discípulos para que eles falassem em outra língua, aquela língua ali, irmãos, era outro idioma. Outro idioma. Por que era outro idioma? Porque Deus queria falar àqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém, que vinham de outras nações, e para isso era necessário que ele usasse a língua e falasse na língua daqueles que estavam chegando ali. De maneira que alguns ficaram confusos, disseram: oxe, eles estão falando aí num outro idioma, a gente não está entendendo nada. E aí, mas havia quem entendia, porque Deus estava falando, Deus estava ali usando os seus discípulos para testemunharem então do que Cristo Jesus fez para que vidas pudessem se render. Então nós percebemos, irmãos, que a igreja ela é diversa. E se nós não entendermos essa diversidade, nós não compreendemos a real natureza da igreja. A real natureza da igreja. Cuidado, irmãos, com aqueles que querem uma uniformidade, robôs dentro da igreja. Nós somos diferentes demais. A gente tem formações, histórias diferentes. A gente tem dons que Deus nos deu que são diferentes. E a gente precisa entender isso para viver, irmãos, toda a bênção de ser igreja. Porque isso vai nos levar a olhar para os mais fracos, a olhar para aqueles que não têm aquele dom tão notório e usar de amor e dar honra a Ele e honrar a Ele, mesmo que o seu dom não apareça. Meus irmãos, precisamos entender essa diversidade que há dentro da igreja. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, ela tem essa diversidade de dons e ela é diversa também na sua natureza, porque ela é constituída de povos, de pessoas distintas. Nenhum membro sozinho ele pode ser a igreja em sua totalidade. Aqui, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, está um argumento forte contra os desigrejados. Porque os desigrejados acreditam que sozinhos
eles são suficientes para viverem tudo aquilo que a vida espiritual nos dá. Meus irmãos, a gente precisa estar dentro de um corpo, para que a gente goze todas as bênçãos que é ser igreja do Senhor. Irmãos, dentro do corpo, muitas vezes a mão vai ter que cortar a unha do pé. Muitas vezes, irmãos, a mão vai ter que dar uma coçada naquele olho. Muitas vezes a mão, o pé, vai ter que conduzir o corpo numa direção e assim vai. Cada função sendo exercida dentro do corpo. De maneira que a gente percebe que nessa relação que existe entre os membros do corpo, é importante que eu esteja interagindo, convivendo, em comunidade com o meu irmão, para que eu possa gozar tudo isso aqui. Então, quem pensa que pode viver a vida cristã sozinho, está enganado. Ninguém pode viver a vida cristã sozinha, porque um membro do corpo sozinho não sobrevive, ele morre. Ele morre, ele apodrece, ele definha. E nós precisamos, irmãos, estar ligados e unidos ao corpo, aos nossos irmãos. Amém? É bom, né, irmãos, saber disso? É bom saber que quando eu estou fraco, eu tenho um irmão que é usado por Deus para me ajudar, para me amparar, para me socorrer, que eu não estou sozinho, que você não está sozinho. Em segundo lugar, o que é que Paulo nos diz mais aqui, irmãos, sobre a importância dessa diversidade no meio da igreja? Em segundo lugar, sem considerar a diversidade dos dons no meio da igreja, nós não perceberemos, meus irmãos, a beleza da sabedoria de Deus na diversidade da igreja. O fato de sermos diferentes uns dos outros e termos dons diferentes dentro da igreja revela uma coisa da parte de Deus, revela a sabedoria do nosso Deus. Meus irmãos, a diversidade do corpo de Cristo revela como Deus é sábio, como Deus estabeleceu cada coisa no seu devido lugar, na sua devida função para o nosso bem, para o nosso bem. Antes de refletir dentro da igreja, você já observou e contemplou a criação, como tudo está muito bem organizado, de uma forma tão sábia? Eu estava conversando com alguém esses dias, a pessoa dizia a mim o seguinte, que no período do verão, essa parte litorânea dá muito caju, né? Tem uma época que é caju, a gente chega em casa, aquele cheiro de caju na geladeira, né? Porque fica bem baratinho quando está no tempo do caju, né? E a pessoa dizia para mim o seguinte, olha, você sabia que aquele caju, naquele período do ano, ele tem as vitaminas que o seu corpo vai mais necessitar naquela época, naquela estação do ano? E aí a pessoa me mostrou a ligação que há entre um fruto que Deus permite que nasça naquele período e a necessidade do nosso corpo, de poder saborear aquele fruto, para que a gente possa se enriquecer com as vitaminas dele. Então, meus irmãos, perceba fora, na criação, como existe uma mente, uma inteligência por trás da criação, que deixou tudo bem relacionado para o quê? Para o nosso bem, para o nosso bem. Quando nós olhamos para isso, nós dizemos, é a mente de Deus que está por trás. O homem incrédulo, que não teme, não conhece ao Senhor, ele não vê isso, ele diz, não, isso aí foi obra do acaso, foram micro-organismos inteligentes em algum momento que fizeram isso. Meus irmãos, foi Deus quem fez isso, com a palavra do seu poder. Então, o que é isso? A sabedoria de Deus. E dentro da igreja do Senhor também existe a sabedoria de Deus. Ela é revelada através de quê? Dos dons que nós temos. Através dessa diversidade que existe no nosso meio. Veja o que diz o versículo 18. Por favor, quem encontrou, pode ler. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Pode ler. Olha uma coisa interessante nesse versículo 18, irmão. Ele diz o seguinte, mas Deus dispôs os membros. Quem é que coloca os membros no corpo? Quem é, irmãos? Quem é, irmãos? Vocês estão acanhados, é? Deus, né? É uma ação soberana de Deus. É Deus quem pega o membro e coloca no corpo. Aí você poderia dizer, pastor, não é a mãe que traz o filho para a igreja, não?
Não é o grupo do D1000, dos homens, das mulheres evangelizando que traz o povo para a igreja, não. É não, irmãos. O povo pode até evangelizar, a mãe pode até trazer o filho para a igreja. Mas se Deus não tocar no coração, se Deus não converter, não regenerar e não dotar essa pessoa com dons, essa pessoa não pode se tornar membro da igreja. Entenda, membro da igreja de Cristo. Não é membro no hall de membro de uma organização. Isso aí qualquer pessoa pode ser. Meus irmãos, o texto diz que foi Deus, e ele diz, foi Deus quem dispôs os membros, colocando cada um no corpo como ele quis. Ou seja, é uma ação soberana do Senhor. É uma ação soberana de Deus. O que é isso? Deus, pela vontade dele, sem interferência de qualquer outra coisa, é ele quem decide. Eu quero que Elizabeth, eu quero que Gonzaga façam parte da igreja, e ele coloca com a vontade dele, como ele quer. Irmãos, assim como nós não escolhemos onde é que a mão deve estar, assim também Deus já determinou previamente o dom de cada um de nós. Será que antes de nascer você diz bem assim, olha, eu não queria que minha mão ficasse aqui não, eu queria que minha mão ficasse lá embaixo. Não, eu queria que o meu olho não fosse aqui, eu queria que o meu olho fosse na testa. Você diz isso? Você faz essa escolha? Na igreja também não existe essa escolha. Na igreja Deus dá dons, funções a mim e a você que você não escolhe. Deus te capacita, Deus tem uma história predeterminada por Ele, onde Ele vai dispor, Ele vai colocar um membro lá, Ele vai colocar cada um de nós na função que Ele quer que nós venhamos trabalhar, e Ele faz isso de forma soberana. Assim como você não escolhe onde é que seu pé vai ficar, se vai ficar lá no chão, se vai ficar na sua cabeça, você não escolhe. Você simplesmente aceita e entende que aquela é a função onde ele deve estar. Irmãos, não é sábio que alguém avalie como membro do corpo, se avalie como membro do corpo de Cristo, pela relevância que o seu dom tem. Porque esse era o problema dentro da igreja, lá de Corinto. Alguns irmãos estavam achando, eu sou a igreja, né, porque eu sou o mestre dessa igreja. Eu sou a igreja porque eu tenho um dom de curar, então eu sou a igreja. Essa avaliação não é sábia, irmãos. Todos os membros do corpo têm a sua importância. Eu queria agora que você observasse comigo, do versículo 14 ao versículo 17. Por favor, quem encontrou, leia essa passagem, 1 Coríntios 12, 14 a 17. Eu peço a você que está nos acompanhando, que você pegue uma Bíblia, coloque ela aí do seu lado para você poder acompanhar, tá certo? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 a 17. Muito bem, irmã Rosa, até aí. Olha só o que ele está dizendo aqui. Perceba nas entrelinhas que há um problema aqui, irmãos. E qual é o problema? Aqueles que achavam, que diziam o seguinte, olha, porque não sou mão, não sou do corpo. Aqueles irmãos que estão na igreja dizem assim, eu não me sinto igreja porque eu não prego, porque eu não canto, porque eu não dirijo um culto, porque eu não evangelizo. E ele começa então a achar que o fato dele não ter um dom tão atuante, tão notório assim, ele se acha que não é membro do corpo. Isso não é sábio. E Paulo vai dizer, não é assim que você deve pensar. Porque o corpo é diverso, porque a igreja é diversa, existem vários dons. Agora deixa eu abrir aqui um parêntese para vocês, para nós irmãos, nessa noite. A gente precisa descobrir qual é o nosso dom. Qual é o nosso dom? E às vezes o dom que Deus tem para nós é um dom dos bastidores. Quem sabe você seja aquela pessoa que gosta de estar ouvindo as pessoas. Quem sabe você é aquela pessoa que gosta de fazer aquele bolo para alimentar as crianças no café da manhã.
Quem sabe você seja aqueles que vão trazer as crianças para a escola bíblica dominical, para que as professoras ensinem o Evangelho. É dom que Deus coloca em nós, irmãos. É dom de Deus. Tá bom? Então, procure saber qual é o seu dom. Tá bom? Fechando aqui o parêntese, veja, irmãos, a explicação disso que Paulo vai dar, desse versículo 14 a 17, ele vai dar a explicação mais clara para nós no versículo 28, do versículo 28 ao versículo 30. Por favor, irmã Rosa, a senhora que leu, veja agora o 28 e o 30 e veja como ele explica bem direitinho para nós o que é essa história de pé, de ouvido, de um querer a posição do outro. Por favor. Olha aí. Então, o que é esse pé? Quando ele diz assim no versículo 15: se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo. Ele está dizendo o seguinte: porque eu não sou apóstolo, então eu não sou do corpo. Porque eu não sou profeta, então eu não sou do corpo. E Paulo vai dizer: não, vocês não podem pensar assim. Vocês não podem. Alguns receberam o dom do apostolado, ou o dom do profeta, mas você tem outro dom. Então, não é sábio que você faça esse juízo de si mesmo. Meus irmãos, há uma diversidade de dons dados por Deus para a edificação da igreja. Se você quer descobrir qual é o seu dom, perceba aquilo que Deus te deu e que teu coração arde, tem prazer em fazer e que edifica, que faz o teu irmão crescer, que faz a igreja estar mais unida, que faz a igreja crescer mais à semelhança de Jesus. Este é o dom que Deus nos deu. Veja que Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Perceba o propósito, a finalidade que há no exercício dos dons. Diz assim, eu vou ler, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ou com o propósito ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Para explicar isso para você melhor, imagine o seguinte, é uma grande construção, a igreja está sendo construída. E numa construção, o que é que acontece? Os fundamentos já são colocados e nós começamos a edificar, colocar as paredes sobre o fundamento. Qual é o fundamento? O ensinamento dos profetas, dos apóstolos, acerca de Cristo Jesus. O fundamento foi lançado. E agora a igreja ela vai crescendo, sendo edificada como? Quando as nossas vidas, nós que estamos batizados no corpo de Cristo, todos os dias nos tornamos mais parecidos com quem? Com o pastor? Misericórdia, né? Se o pastor não se parecer com Cristo Jesus, não invente de imitar ele, não. Não invente, que você vai entrar numa enrascada. Então, a gente está sendo edificados, irmãos, para nos parecer, nos parecer com Cristo Jesus, para sermos edifícios onde o Espírito Santo habita, edifícios onde o Espírito de Deus está entre nós e as evidências do Espírito de Deus são vistas na nossa vida. As evidências. Meus irmãos, Deus ele nos deu dons de acordo com a sua sabedoria. Devemos descobrir os nossos dons e exercitá-los. Às vezes eu me questiono, eu encontro pessoas que dizem, olha, eu tenho um tal dom, mas não exerce. Estão relutando em exercer. Meu irmão, Deus com muita sabedoria te deu o dom. Não deixe a sua igreja definhar, não deixe o seu irmão definhar. Entenda que é importante que você exerça o dom que Deus deu a você. Foi Deus quem te deu, não sou eu que dou. Não sou eu que dou, é Deus quem dá. E quando nós temos consciência de que foi Deus quem nos deu, nós precisamos saber que Deus vai pedir conta. Precisamos saber de que Deus nos deu, para que naquele grande dia Ele possa dizer, o que foi que você fez com o dom que eu lhe dei? E a gente precisa exercer os nossos dons a fim de agradá-lo.
Irmãos, entre nossos irmãos, há muitos que precisam do exercício do nosso dom. Quem é insatisfeito com o dom que recebeu, murmura diante de Deus. É por isso que Paulo escreve à igreja e diz o seguinte: irmãos, não façam essa colocação tola. Ah, um pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não pense assim. Não murmure, porque o seu dom é um dom que ninguém percebe. Talvez seu dom seja da intercessão, de orar, pedir pelos fracos, estar orando pela igreja, que ninguém vai ver nunca, só Deus que está vendo dos céus, e isso deve ser suficiente para você. Meus irmãos, quem é insatisfeito com o dom que recebeu, murmura diante de Deus. Não murmure, tá bom? Não murmure. Tenha prazer nisso. Eu falo como pastor, às vezes as pessoas que são novas convertidas, elas sempre acham que vão participar de alguma coisa em cima desse púlpito. Né? A pessoa se converte, a primeira coisa que ela pensa é: eu vou ser cantor, lógico. Aí eu canto, né, as pessoas vão me ver e vão dizer: eita, rapaz, ele é um servo do Senhor porque está cantando. Né? Infantilidade. Não é que a pessoa não possa ter o dom, ela pode ter até o dom, mas uma grande maioria não tem o dom de cantar. Mas a pessoa, irmãos, quando ela vai aconselhar, essa mesma pessoa que pensa que tem um dom, quando ela vai aconselhar, que ela senta com uma pessoa, que as pessoas começam a falar, e ela começa a mostrar determinadas coisas que a pessoa não está vendo, Deus usa essa pessoa de uma maneira que aquelas palavras de sabedoria abençoam a vida do seu irmão, de maneira que o seu irmão passa a viver mais perto de Cristo, avança em santidade, mas essa pessoa continua dizendo: eu queria era cantar mesmo. Meu negócio é cantar mesmo, mas não tem um dom de cantar. Louva porque faz aquilo ali com graça, mas não tem. A gente precisa saber qual é o nosso dom. Não estou aqui também dizendo que se a gente não canta bem, a gente vai deixar de participar do grupo de louvor da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há um dom que Deus te deu, ou dons que Deus te deu, e também que você deve buscar, né? Alguns deles você tem que buscar, pedir ao Senhor em suas orações: Senhor, me dá esse dom, Senhor, eu quero, então me dê, Senhor, eu quero te servir, eu quero abençoar o teu povo, eu quero fazer o teu corpo crescer ainda mais, Senhor, através do dom que tu me deste. Então a gente deve buscar. Agora, tudo que eu estou dizendo aqui é que a pessoa às vezes não quer tomar consciência do dom que tem. E quando não toma consciência, e aí dentro da diversidade da igreja, ela deixa de ser bênção, ela deixa de abençoar. Meus irmãos, por fim, ainda considerando a importância da diversidade, né, e Paulo vai nos mostrar que sem considerar a diversidade dos dons em nosso meio, nós não viveremos o cuidado mútuo da igreja. O cuidado mútuo. O que é o cuidado mútuo? Sabe aquela história da mão lava a outra? Lá na escola, né, os meus meninos esses dias foram, já faz um certo tempo, foram ensinados lá como lavar as mãos, né? E aí é bem interessante, aí uma mão vai, passa por dentro, e vai até aqui em cima, e atrás, assim, né? Em todas as partes, aí fica ensinando aquilo ali. Aí a história de uma mão lava a outra. Mutualidade. Dentro da igreja, de uma igreja diversa, onde existem vários dons, onde existem membros distintos, os membros, irmãos, eles vivem a mutualidade. De maneira que se uma unha sua está cravada, todo o seu corpo vai cuidar dessa unha. Ou você pensa que seu dedo vai ficar lá sentindo a dor isoladamente? Não vai. Não é assim? Então, está lá doendo, todo o seu corpo vai se preocupar com aquilo ali. Está com uma dor de dente, pensa que o dente vai doer sozinho lá e ninguém vai se preocupar. Todos os membros do seu corpo vão trabalhar para que essa dor pare, e essa dor cesse. Não é assim que acontece? Veja como a imagem do corpo, irmãos, é didática. Assim também é com a igreja. Assim também é com a igreja. Na igreja de Cristo, irmãos, quando o membro adoece, todos os membros, eles estão o quê? Preocupados, porque a dor é uma dor de todos. É uma dor de todo o corpo. É uma dor do corpo de Cristo. É provável, irmãos, que alguns irmãos naquela igreja lá em Corinto estavam menosprezando alguns dons a ponto de considerá-los sem valor. Olhava para o não, você não é mestre, você não é apóstolo, você não é um administrador, você não ajuda, né? Então você certamente não tem um valor dentro da igreja, não. Veja o versículo 21,
o que diz 12, 21, 1 Coríntios 12, versículo 21. Por favor, quem encontrou, pode ler. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Eu não preciso de você. Alguém que tivesse lá o dom da administração, poderia dizer, você é aquele que faz as coisas lá, que faz a comida para as crianças, né? Você não tem tanta importância assim não, a gente pode substituir você rapidinho. Não precisamos de você aqui não. Aí Paulo vai dizer, não pode, isso não pode acontecer. E por que não pode acontecer? Porque na igreja assim como é no corpo, todos os membros, por mínima que seja a função dele, por mais invisível que ele seja, ele tem um papel importante dentro do propósito de Cristo Jesus, dentro do propósito que é a função do corpo. Não sei se você sabia, mas o dedo mindinho, a gente quase não pensa nele, né? Mas o dedo mindinho do seu pé, ele é responsável pelo equilíbrio do seu corpo. Todos os dias ele está lá, você está andando e ele está lá forçando ali para você não virar de um lado do outro. Você nem lembra dele, coitadinho, né? Eu vou falar de outra coisa que talvez você nem lembre dele. A unha do dedo mindinho. Você sabe por quê? Que aquela unha ela faz pressão ali, ó. Ela está ali para fazer pressão, para que o seu dedo não seja aquela parte mole ali e de repente você se desequilibre. Até a unha do dedo mindinho não está por acaso ali, ela tem sua função. Então, não é sábio, não é cristão, quando um membro diz para o outro, a gente não precisa de você não. Seu dom não é um dom tão notório, então a gente não tem valor para a gente não. Paulo está dizendo, não pode acontecer isso, meus irmãos, não pode. E não pode por quê? Porque a unha ajuda a mão, porque dentro do corpo, a unha do dedo mindinho, o dedo mindinho, ajuda a mão também, porque somos o quê? Um corpo. E aí, através dessa mutualidade, irmãos, é que o corpo vai se preservando e vai cumprindo então o seu propósito. A mão precisa ir lá para aparar a unha, para lavar o dedo mindinho, né? Enquanto o dedo mindinho vai cuidar da mão como? Dando equilíbrio a ela. É assim que funciona. Isso é a mutualidade do corpo. Irmãos, dentro da igreja, os que possuem dons que não são tão notórios assim, talvez seja o seu caso, meu irmão, minha irmã, que eu tenho os teus dons, sabe do que Deus te chamou, sabe o que você tem feito para abençoar a igreja, o corpo de Cristo, mas ninguém tem notado. Ninguém tem visto seu dom. Eu quero lhe dizer que o seu dom também tem valor. O seu dom também é importante e precisa ser cuidado, precisa ser exercido para o cuidado do corpo. Veja o que Paulo diz no versículo 22, por favor. É o exemplo que eu dei, né? Os membros do corpo que parecem ser mais fracos, ele diz o quê? Fracos são necessários. Necessário. Você sabe por que você tem essas pálpebrazinhas? Você quase não lembra delas. Só lembra dela quando você está comendo e de repente ela cai na comida. Aí você, oxe, caiu aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, né? Aí você lembra que você tem ela. Você sabe para que serve? Você sabe para que serve sua sobrancelha? Ela serve para que quando o seu suor desça, ele não caia direto nos teus olhos e traga incômodo aos teus olhos. Ele está ali cumprindo a função de proteger os teus olhos. As pálpebras servem para filtrar os raios ultravioletas, para não incidirem direto no seu olho, e se fizerem, isso pode machucar o seu olho, então está lá cumprindo o seu propósito. Paulo está dizendo, no corpo, irmãos, aqueles membros que parecem que não são tão importantes assim, que são chamados, ele chama aqui de membros fracos, né, fracos, porque o que eles fazem é tão pequenininho, é uma coisa, parece que não tem tanta importância assim, mas eles são necessários. São necessários. Você precisa deles, senão você vai passar a ter uma vida problemática. Uma vida problemática. Então está lá. Ele cumpre lá uma função.
E você precisa entender essa função. É preciso considerar, irmãos, digno o dom que Deus deu a alguns irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, você conhece aquele irmãozinho que está fazendo o que está fazendo, é uma bênção na igreja, mas ninguém vê ele, você precisa abençoar ele. Você precisa chegar a ele, quem sabe dizer, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida, pelo que você está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É uma maneira de você dar dignidade ao dom dele. É uma maneira de você dizer, meu irmão, você é importante no nosso meio. Você não está passando despercebido aqui no nosso meio. E tem muita gente que é assim, irmãos. Louvado seja Deus, porque a motivação maior está em Deus. Mas o elogio também, irmãos, não é pecado. A palavra do Senhor diz, dá honra a quem merece honra. E tem pessoas que precisam ser honradas no dom simples que receberam, né? Às vezes eu chego na casa de alguns irmãos que já não podem vir aqui à igreja, aí está lá o irmão dizendo, pastor, olha, eu sempre oro pela nossa igreja. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Eu digo, louvado a Deus, minha irmã, porque você está cumprindo o seu dom. Talvez nesse momento agora de debilidade da sua vida, o dom que Deus te deu foi esse. E vai chegar um tempo que você não vai poder vir mais para a igreja. E você precisa exercer o seu dom lá, distante de todos e de tudo. Exercer o seu dom. Nós precisamos honrar essas pessoas, aqueles irmãos que trabalham nos bastidores, que eles precisam ser honrados. Deus ele estabeleceu dentro da igreja ministérios menos notórios, a fim de que o cuidado mútuo seja vivenciado. Aí você pergunta, pastor, por que todo mundo não tem um dom, que todo mundo seja ativo, que pregue, que cante, que ajude, que administre? Não, irmãos, na dinâmica do corpo, alguns membros não têm que ter essa notoriedade. Eles têm que ficar escondidos. E com um propósito, o propósito de que nós exerçamos o amor cuidando deles. Veja o que Paulo diz no versículo 24 e 25. Para que não haja divisão. Não é para dividir. A diferença entre nossos dons não é para dividir. É para que a gente entenda a fraqueza do nosso irmão e ajude ele. Para que a gente possa, no exercício de amor, honrar o nosso irmão, que muitas vezes está ali, passa imperceptível naquilo que ele faz. Meus queridos irmãos, divisões e contendas por causa de dons não procedem da vontade de Deus. Não procede da vontade de Deus, não é aquilo que Deus quer do dentro da igreja. E às vezes tem gente assim, mas se eu tivesse o dom dela, se eu tivesse o dom dele, meus irmãos, isso não pode, isso não procede de Deus. Assim como um membro do nosso corpo é cuidado por todo o corpo, assim também deve ser com a igreja. E aí a honra de um membro traz alegria a todo o corpo, a todo o corpo. É interessante que Paulo não está dizendo que quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Não. Quando um membro é honrado, todo o corpo participa da alegria que essa honra traz àquele membro. Não é assim? Se alguém olha para você e diz assim, como os teus cabelos são lindos. O que é que você faz? Sua boca ri, você sente uma alegria. Poxa, que bom, obrigado por reconhecer que meu cabelo é lindo, né? Assim que você faz? Então, aquele membro do seu corpo foi honrado, mas a alegria, todo o corpo participou. Assim como na dor também, a gente precisa participar da dor do nosso irmão, na alegria, a gente precisa também se alegrar. E aí, para encerrar, veja o que Paulo diz no versículo 26, por favor. Olha que texto belo, né, irmãos? Texto maravilhoso. Se um membro é honrado, todos se alegram. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. É essa a dinâmica do corpo e é essa a dinâmica da igreja. A diversidade que Deus estabeleceu entre nós, irmãos, é uma oportunidade de expressar o nosso amor no cuidado dos nossos irmãos. Somos diferentes, temos dons diferentes.
E olhando para o outro, e percebendo a fraqueza do outro, nós não temos o poder e a autoridade para dizer, você não é igreja. Pelo contrário, nós precisamos ser igreja, demonstrando amor, cuidando dos nossos irmãos, cuidando uns dos outros. Entre nós há alguns dons menos notórios, mas que precisam ser honrados. Como já falei para você, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que você conhece, que você sabe do que ele tem feito, às escondidas, nos bastidores, ninguém sabe, mas você sabe, honre a ele. Talvez seja a oportunidade de você mandar uma mensagem para ele ou para ela no WhatsApp, dizendo, minha irmã, louva a Deus pela sua vida, pelo que você tem feito, que os homens não têm visto, mas Deus tem visto. Anime ele, anime ela, para que com o dom dela, ou o dom dele, a igreja do Senhor seja edificada. Irmãos, os irmãos que têm limitações devem ser cuidados por aqueles que têm maiores dons. Alguns irmãos são tão limitados, irmãos, que às vezes a única coisa que eles sabem fazer é orar. Nada mais, são bem limitados. E Deus coloca pessoas limitadas assim ao nosso redor, para que a gente exerça o amor. Cristo, Ele nos fez seu corpo no mundo, amém? Somos corpo de Cristo nesse mundo. Somos participantes desse corpo através do batismo, quando nós cremos em Cristo Jesus e espiritualmente fomos batizados com Ele, fomos postos no corpo dele ali pela fé. Como membros do seu corpo, precisamos entender que esse corpo é diverso, que esse corpo tem membros e funções diferentes, que a igreja do Senhor, ela tem essa diversidade de dons, de pessoas capacitadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para exercer o seu dom. Portanto, sejamos, irmãos, mais cuidadosos para com aqueles irmãos mais simples, que Deus tem nos dado a oportunidade de conviver com eles. Sejamos mais cuidadosos, como honrando eles, fazendo um elogio a eles, né? Presenteando a eles. Quem sabe não seja assim que a gente honre, né? Eu louvo a Deus aqui na nossa igreja porque eu posso ver o que vocês fazem, né? Tem alguns irmãos aqui que têm um dom tão escondidinho, mas aí no dia do aniversário alguns de vocês vão lá, compram um presentezinho, né? Vai lá e abençoa o irmão. E aí o irmão depois está feliz da vida com aquele presente, não é por conta do presente, mas pelo reconhecimento do dom dele. Meus irmãos, como a gente precisa fazer mais isso, né? Como seria diferente, irmãos? A gente teria ninguém desanimado na obra do Senhor. A gente precisa reconhecer os dons. Agora, deixa eu dizer uma coisa também. Você que tem um dom, exercite seu dom. Faça aquilo que Deus deu para você fazer. Porque é você fazendo o que Deus deu para você fazer que as pessoas vão perceber que você tem um dom e vão honrar você. Agora, como é que as pessoas vão reconhecer seu dom se você nunca faz? Se você sabe o que Deus te deu, mas você fica parado, calado, ninguém vê o que você fazendo, o que Deus deu para você fazer. Sejamos mais cuidadosos, meus irmãos, para com aqueles irmãos mais simples, né? Que não têm um dom tão notório. Todos os membros têm a sua importância no corpo de Cristo. Deus, Ele, com muita sabedoria, nos agraciou com tais dons, a fim de que a sua igreja seja edificada, a fim de que a igreja cresça, se desenvolva, que o templo do Senhor, que o templo do Espírito Santo possa ser erguido através do exercício dos nossos dons. Portanto, meus queridos irmãos, peçamos a Deus que nos ajude a compreender a diversidade dos dons entre nós e a aproveitar nossas diferenças para amar aqueles que Deus colocou no mesmo corpo que nós estamos, no corpo de Cristo, que é a igreja do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, que essa palavra alimente a nossa alma, alimente o nosso coração e nos ensine a viver para a glória do nosso Deus. Amém? Antes de nós orarmos encerrando, os irmãos querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Compreenderam aí direitinho o que Paulo está ensinando aqui? O que ele está nos instruindo acerca do que é ser igreja? Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, aqueles que aqui estão, você que está em casa também, pode fazer aí, colocando nos comentários, que certamente os meninos vão passar aqui para a gente. Amém? Alguma colocação, meus irmãos? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam muita coisa não. Ficou meio embolado aí, estão com vergonha de perguntar. Mas perguntem, viu? Às vezes uma perguntinha, a gente fica meio acanhado de perguntar, pensando, a minha pergunta é tão boba, né? Que
porque eu não vou fazer não. Mas às vezes essa pergunta boba que você não quer fazer é uma pergunta de suma importância para um irmão, né? E para você também. Então, pergunta, não se constranja não, é perguntando que a gente avança, a gente compreende mais, né? A gente interage mais com aquilo que a gente está ouvindo. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta, o pessoal aí tem? Tem não? Então, meus irmãos, antes de nós orarmos encerrando, domingo, você que está em casa, vocês que aqui estão, nós teremos aqui uma participação especial. Domingo é aniversário da UMAEC, que é a União de Moços e Adolescentes e Moços aqui da nossa igreja. Então nós estaremos celebrando, dando ações de graça ao nosso Deus. Os adolescentes estarão participando também de uma programação aqui, que eles vão participar da programação do culto. E estará conosco também Alvinho e Banda. Alvinho é um irmão muito querido nosso, lá da primeira igreja. Recentemente ele gravou um CD, né, com músicas de autoria dele. E ele estará aqui conosco fazendo louvor congregacional e também adorando, apresentando para os irmãos os cânticos dele, para que nós venhamos juntos com ele, nos alegrar diante do nosso Deus. Então, eu peço aos irmãos, convidem visitantes para ouvir a palavra do Senhor. Certamente Deus estará falando as nossas vidas naquele dia e também recebendo a nossa adoração. Então, domingo, às 6h30 aqui nós estaremos celebrando ao nosso Deus. E pela manhã estaremos encerrando o nosso estudo lá, aquela série de estudos expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. Então encerraremos agora domingo, e eu peço aos irmãos, aqueles que ainda não pagaram o livro, né, nos procurem para que a gente possa acertar e fazer aí o pagamento do livro, para que a gente possa pedir uma nova remessa de um outro livro que iremos trabalhar. Eu ainda estou orando e pedindo a Deus uma direção para a gente ver o que é que a gente vai trabalhar, porque a Aliança, ela está com uma revista engatilhada, né, e provavelmente sai aí nessas semanas. Para a gente comprar um livro, um outro material, tendo a revista da Aliança, né, não faz sentido. Então vamos priorizar a revista da Aliança, mas se caso demorar, então a gente vai ver outro material para a gente poder trabalhar, tá bom? Eu espero que tenha sido, né, já aí sem ter terminado, mas tenha sido bastante edificante para vocês a série de estudos lá em Filipenses, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o culto ao Senhor nessa noite. Meu Deus, nós te louvamos pelo privilégio de poder estar aqui, participando, Senhor, dessa doutrina, ouvindo a Tua voz na Tua palavra. Te pedimos que aquilo que foi ministrado, Senhor, fique guardado em nossos corações. O que queremos, Senhor, é participar da Tua igreja como membros do Teu corpo, ativos, ajudando uns aos outros, Senhor, diante das demandas que essa vida traz. Eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos, dá a cada um cada vez mais consciência do dom que recebeu da Tua parte, e que eles possam, Senhor, estarem ativos na Tua obra, seja em casa, aqui, no trabalho, onde quer que estejam, que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e que vidas possam crescer à imagem do Teu Filho. Eu te peço assim, leva-nos agora para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso, um dia amanhã maravilhoso em Tua presença. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre.